Glória a Deus. Queridos, vamos ler um texto bíblico, compartilhar com os irmãos alguns minutinhos, um texto da Bíblia Sagrada. Mas não perca essa comunhão, essa conexão com o Espírito Santo. Continue adorando, sentindo a presença dEle. O Espírito Santo está aqui, glória a Deus. Lá nas primeiras páginas da Bíblia, Gênesis 2, vamos ler alguns versículos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 2, vamos ler versículo 4 ao 17. Gênesis 2 e 4 diz assim: Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio, a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Hiddekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Antes de assentarmos ainda, vamos ler João, Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículo 1. João 18 e 1. Diz assim: Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, ou um horto, no qual ele entrou, e seus discípulos. Amém. Podeis assentar, queridos. Nós lemos aqui sobre 2 importantes jardins que marcam a história bíblica e a história da humanidade. O jardim do Éden, criado por Deus, que infelizmente é onde o homem caiu. Mas o jardim do Getsêmani, o lugar onde Jesus estava em angústia, mas o lugar onde o homem foi redimido. O lugar da queda e lugar de novamente colocar-se em pé. São muito conhecidos os textos que falam sobre o jardim, especialmente do Éden. É apresentado em vários hinos, em várias pregações. E o jardim do Getsêmani também nos traz um sentimento, às vezes até de pesar, mas uma melancolia, uma preocupação de quase sentir parte do que Jesus estava sentindo, quando ele chama os discípulos para orar, e eles não conseguem aguentar muito tempo por causa do peso, estava prestes a passar por um momento
difícil. Mas esses dois jardins não são apenas lugares geográficos, que, embora o Jardim do Éden não sabemos a localização, não são apenas lugares geográficos, mas aqui trazemos o sentido de etapas ou situações da vivência humana, símbolos da nossa experiência, seja na caminhada cristã ou no dia a dia de todo o ser humano. Jardins que precisam ser passados ou vencidos. Representam duas etapas ou dois extremos da nossa trajetória moral, espiritual, da nossa comunhão com o Senhor. Eles têm contrastes que nós podemos explorar um pouquinho e são diferentes. E hoje nós precisamos escolher que espírito nós queremos vivenciar, o espírito do Éden ou o espírito do Getsêmani. Como fica a nossa trajetória a partir deste jardim? O poeta, escritor do hino Jardim da Inocência, ele diz que tem saudade de voltar ao jardim e ter a comunhão com o Senhor. Antes da queda, antes do pecado. O Getsêmani é o símbolo da restauração, sinal de que nós podemos voltar a esta comunhão. Se no Éden o homem se perde, no Getsêmani ele se reencontra com Deus através de Jesus, através do sangue de Jesus. A partir dali é que é encontrada a vitória. Então esses jardins contrastam tanto o nosso sentimento quanto a nossa vivência espiritual. E todos os dias nós nos deparamos com situações que nós precisamos definir, decidir como agiremos. Como o primeiro Adão que caiu, ou o segundo Adão que permaneceu em pé, mesmo nas tentações. Como nós prosseguiremos a nossa jornada. No primeiro jardim, o homem pega tudo aquilo que é belo. Nós lemos aqui um pouquinho sobre como Deus formou esta terra tão maravilhosa. Eu acho que a minha mente nem consegue alcançar quão belo era o Jardim do Éden. Tudo perfeito, criado pelo Senhor. Um ambiente extraordinário. Mas ele, naquele ambiente, através do seu egoísmo, através da sua desobediência, ele torna em algo feio. Ele perde a comunhão. Ele se distancia do Senhor. Ele começa a querer se esconder. Depois ele recebe o juízo. E depois nós vamos ler que toda a criação geme aguardando a reconciliação. Por causa do erro lá naquele ambiente tão maravilhoso e tão belo que o Senhor havia preparado. Egoísmo e desobediência. E essas duas coisinhas continuam nos tentando, assim como tentaram a Adão. Mas elas não venceram a Jesus. Jesus num outro ambiente, o Getsêmani, um lugar que, inclusive nos filmes, é retratado já como um lugar mais pesaroso, porque era um momento de luta, de apreensão. Estavam à espreita, à procura de Jesus. Mas naquele ambiente que qualquer um de nós estremeceria, Jesus venceu. Jesus obedeceu. Jesus rendeu totalmente ao Pai, à vontade do Senhor, do Pai eterno. E transformou o ambiente que poderia parecer de derrota em algo glorioso, algo extraordinário. A maneira como nós reagimos às situações, ou aos presentes, ou aos ambientes que nós estamos, é como eles serão conhecidos futuramente. Um lugar belo que é o símbolo da queda, e um ambiente mais difícil, mas que é o símbolo da restauração, símbolo da vitória. No Éden, o homem pega o que é belo e torna feio. No Getsêmani, o Senhor Jesus pega o que era doloroso, pesado, e torna em algo santo, em experiência, em testemunho para nós. No Éden, Adão fez o que era mais fácil, óbvio, cedeu à tentação, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida, à concupiscência da carne, cedeu. Jesus não cedeu. Ele se submeteu totalmente à vontade do Pai. Romanos 5,19 diz assim,
Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. É pelo sangue de Jesus que nós agora somos justificados. Nos apresentamos diante do Senhor e temos comunhão com Ele. Podemos sentir a sua presença no ambiente, nesses louvores, em meio às orações, pelo sangue de Jesus, pela atitude de firmeza de Cristo Jesus, que passou pelo Getsêmani. Então no Éden o homem cai, mas no Getsêmani o homem se ergue por todos nós. Um homem, Jesus. É tudo por Ele, queridos. É somente através dEle. Mas nós somos imitadores dEle. E nós podemos também vencer as afrontas, as dificuldades, os jardins e as noites escuras e tenebrosas. Nós podemos vencer, ultrapassar. Eles têm um contraste. No Éden, o homem, quando se depara com o momento do confronto, quando o Senhor assertivamente o chama, qual é a reação? Adão transfere a sua culpa. Gênesis 3:12, ele diz assim: Senhor, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore, eu comi. O ambiente belo, o homem transfere a culpa e não assume a sua responsabilidade. E alguns continuam repetindo. Nós somos tentados a continuar este erro até os dias de hoje, transferindo culpa, jogando para o cônjuge, o elo mais fraco, ou para um outro que estiver ao redor. Jesus, no Getsêmani, assumiu totalmente a responsabilidade. Lucas 24:42, quando ele está orando, ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu estou aqui. Eu beberei deste cálice que eu não gostaria de tomar. Eu assumo a responsabilidade, o peso de pecado de toda a humanidade. Eu enfrento, eu não transfiro. É o posicionamento que vai trazendo a vitória. No Éden, o homem tenta se justificar, ludibriar, transferir, se esconder. Mas no Getsêmani, o Filho do homem se entrega ao propósito do Pai. Enfrenta a dificuldade. Entra como servo. Sofre por nós. Jesus foi até o fim do seu propósito, até a morte de cruz. Não porque merecia, todos nós temos isso bem claro, mas porque não conseguia, não podia ver o mal, o juízo sobre todos nós e ficar de mãos fechadas, ou lavar as mãos como seus julgadores. Não tinha razão para ele morrer da perspectiva humana, nem legal, nem circunstancial. Não tinha razões terrenas, mas ele propositou e enfrentou, assumiu a responsabilidade. É a lógica do amor sacrificial. Como podemos imitar este Jesus? Será que estamos imitando Adão ao transferir a nossa responsabilidade? Ou estamos enfrentando e carregando a nossa cruz? E ele tenta instruir isso aos discípulos. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Em Filipenses 2:8 diz assim, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus assumiu a responsabilidade de falhas que nem era dele, e enfrentou e alcançou-nos a vitória. No Getsêmani. Este jardim deve nos chamar a atenção e nos trazer um sentimento de gratidão, mas também de responsabilidade diante das afrontas, diante das tentações, diante dos pratos, das frutas apetitosas que nos são apresentados. Como facilmente trocamos a comunhão do Senhor por algo oferecido por quem está mais próximo. A mulher olhou, desejou, provou. Foi ludibriada pelo inimigo.
Não imitamos o Adão do Éden, imitamos a Jesus, tipificado como o segundo Adão, mas que venceu, que trouxe a vitória, que traz o restabelecimento, coloca o homem de pé. Salmos 37, 24 diz que não ficará prostrado o homem, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Nós olhamos para a cruz, lembramos do Getsêmani, lembramos da vitória conquistada por Cristo. O Éden e o Getsêmani têm os contrastes de responsabilidade e transferência de culpa. Deus estava em ambos os jardins. Na leitura bíblica nós podemos perceber isso, a presença do Senhor, podemos encontrar em ambos os textos. Acontece que no Éden, quando o Senhor aparece, Adão se esconde da presença de Deus. Quando estamos dando passos em falso, nós queremos nos esconder do eterno. Temos medo, queremos fugir, não queremos que Ele nos encontre. E Deus procura não para punir, para lançar no inferno, mas procura para consertar, procura para curar, para transformar. Adão corre se esconder e o Senhor procura: onde estás, Adão? Não fuja da minha presença. Ou talvez você pode encaixar aqui o seu próprio nome: onde estás, fulano? Não fuja. Eu quero curar a sua alma, eu quero curar a sua vida, quero curar o seu casamento, a sua vida profissional. Adão se esconde. Jesus faz justamente o contrário. Ele estava no Getsêmani justamente para buscar a presença, para se comunicar com o Pai. Talvez em lágrimas, com certeza em lágrimas, as gotas de sangue, do suor que se transformava em sangue, mas buscando a presença do Pai. Eu creio que muitos aqui já passaram por situações adversas, em que se lançaram aos pés do Senhor e só derramavam lágrimas e soluços, mas alcançaram a vitória na oração. Porque o Senhor atende a petição. Não fujamos do Pai, nos aproximemos com confiança ao trono da graça. No relato de Gênesis, capítulo 3, versículos 8 ao 10, diz que eles se esconderam da presença de Deus. O homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim, se esconderam. Mas em Lucas 22 e 41, diz que Jesus se afastou dos discípulos cerca de 1 tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava ao Pai. Exemplo maravilhoso, exemplo tremendo para nós. Quando estivermos num ambiente obscuro, triste, dificultoso, com a pressão e a opressão, coloquemo-nos de joelhos e oremos ao Pai. Qual é a nossa reação em relação a Deus? Independente do jardim em que nos encontramos, qual é a nossa reação? É a fuga ou é a aproximação? Na hora do evangelismo ou da evangelização, nós veremos essas duas reações. Pessoas que não querem ouvir falar e querem fugir e precisam de uma cura, de uma conversão, de uma transformação. Outros que a alma está sedenta e eles querem ouvir um pouco mais a respeito. E alcançarão a vitória. Jesus buscava o Pai em oração. No Éden o homem foge porque ele fez o que era errado. A consciência o acusava, o martirizava. Influência satânica até hoje aproveita para martirizar e impor que não é mais digno, que não tem mais perdão, que não há mais salvação. Um pouco é a própria mentalidade pessimista humana, um pouco é a própria seta do inimigo. Mas no Getsêmani, um homem ora para fazer o que é errado, o que é certo. No Éden, Adão fez o que é errado e se escondeu. No Getsêmani, Jesus ora para fazer o que é certo, para vencer a tribulação, para vencer a tentação de deixar o cálice passar. Senhor, faça-se a tua vontade. É difícil às vezes nós orarmos e dizer: Senhor, eu não quero tomar deste cálice, mas faça-se a tua vontade. Precisamos orar muito para conseguir, às vezes, alcançar este nível de assertividade, de fazer o que é certo.
agir da maneira certa. Então, a mesma circunstância que gera medo em Adão, gera intimidade, gera fé em Jesus. Aquele que está coberto pelo pecado, pelo medo, ele se esconde do Senhor. Mas nós que entendemos o Pai amoroso, nós nos aproximamos, e a nossa fé é acrescentada, é enriquecida, é empoderada para operar milagres. O primeiro homem fugiu da vontade de Deus, o segundo se rende completamente a ela, se entrega. Nós temos facilidade em cantar, eu entrego, mas agir desta forma nós temos dificuldades. Estava analisando as minhas ações do dia a dia, como às vezes nós nos limitamos a entregar totalmente o que deve ser entregue. É como se viéssemos à frente e dissemos, Senhor, eu te aceito. E ao virarmos as costas, pegamos de novo a nossa trouxa de idiosincrasias, de pecados, de costumes e levamos e continuamos no controle. Ou dizemos, Senhor, toma o controle, o volante da minha vida. Mas ao virarmos as costas, já assumimos de novo aquele lugar e não queremos entregar a Deus. Adão estava no controle, tinha medo, estava fugindo, mas Jesus rendeu-se completamente, entregou-se totalmente. E a vida de cada um de nós, então, pode ser exemplificada por esses dois jardins. Através destes exemplos, nós podemos ver e decidir como nós agiremos na nossa jornada espiritual, no nosso dia a dia, na nossa vivência cristã, em cada escolha, em cada atitude, em cada reação, cada decisão. Será que estamos mais perto do espírito do Éden, de Adão que caiu, ou do espírito do Getsêmani, de Jesus que se levantou para reinar, para vencer a morte, para envergonhar Satanás? As nossas decisões diárias, precisamos avaliar se estamos com esse espírito do pecado, justificando erros, fugindo de Deus, transferindo a culpa para os outros, se escondendo, ou se nós estamos com o Espírito de Jesus no Getsêmani, buscando estar próximo do Pai, assumindo a responsabilidade dos nossos erros, se entregando à vontade do Eterno. Como está a nossa vivência diária, nosso dia a dia? Romanos 8:6 diz assim, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vamos fortalecer o Espírito. Eu peço ajuda diariamente ao Senhor, de Senhor, me ajuda, me desperta para orar mais, para buscar mais a Tua palavra. Não deixa as coisas desta terra me enganarem, me distraírem, me afastarem de Ti. O salmista, quando escreve, ele é confrontado por Natã e ele escreve, não retires o Teu Espírito, Senhor. Não estava valorizando nada mais o seu reino, as posses, a riqueza, os exércitos, o poderio militar, a posição, não. Mas o Espírito, a presença de Deus na sua vida. Como nós estamos reagindo no nosso dia a dia? Em cada ambiente que nós adentramos, seja na casa, seja no trabalho, seja dentro da igreja. Aquele ambiente é um Éden ou é um Getsêmani? Qual é a nossa postura espiritual em cada ambiente que adentramos? No Éden o homem diz, eu vou fazer a minha vontade, eu vou provar do fruto, eu vou degustá-lo e eu vou saber como Deus. Mas no Getsêmani Jesus diz, não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a Tua. Ele se submete, ele se entrega. O Éden demonstra que o homem falha e o homem falhou, mas o Getsêmani revela-nos o homem que venceu. Jesus o Cristo. Os dois extremos da alma humana exemplificados em dois jardins. O que poderíamos chamar de uma cristocidência, talvez. A queda e a rendição. E cada um de nós precisa diariamente decidir em qual dos jardins nós viveremos. Quero convidar você a ficar em pé. Será que nós seguiremos o jardim da desobediência e do afastamento, ou nós adentraremos ao jardim da submissão, da comunhão com Deus?
Você já deve estar pensando aí qual dos dois é mais fácil. Não entre pelo caminho fácil. Jesus estava em oração. Os discípulos nem aguentaram orar junto com ele, mas ele venceu. Ele ultrapassou todas as provas, todas as setas, artimanhas. Harold Cook Phillips, que é o escritor desse devocionário anual de 1969, ao qual inspiremos esta palavra, ele diz assim: cada um de nós pode trazer ao lugar aonde ele está o espírito do Éden ou o espírito do Getsemane. Agora fica a nossa decisão. Nós temos que tomar essa decisão. Eu quero fazer uma oração junto com os irmãos. Se você desejar vir à frente, nós vamos orar juntos. Se talvez você acha que já tropeçou, caiu, não quer se esconder de Deus, quero orar para que você seja restaurado. Restaure a comunhão com o Senhor. Mas se você pensa que está sendo tentado, se sente com o espírito do Éden, tentado a ceder, preocupado e que não vai conseguir vencer, ultrapassar a prova, vamos orar para que você seja revestido da unção do Espírito Santo, possa se aproximar de Deus em oração e vencer as lutas, a exemplo de Jesus vencer qualquer que sejam os pecados que estão afrontando, não fugir da presença do Senhor, aprender a buscá-la todos os dias, abandonar a vontade própria, se entregar ao Senhor com sinceridade, dizendo: Senhor, não faz a minha vontade, faz a tua na minha vida. Quantos querem se entregar à vontade do Senhor? Glória a Deus. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito superior a nós, infinitamente superior. Nossa mente nem pode alcançar. Quando o salmista escreve o Salmo 139, ele diz: Senhor, tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Saber que o Senhor desde o ventre o formou, e cuida, e cerca, e protege, isso é extraordinário. E junto contigo, nesta noite, eu quero reafirmar esse desejo de estar no centro da vontade do Senhor. No final do Salmo 139, ele diz assim: sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Não vamos ser cheios do espírito do Éden, mas vamos imitar Jesus no Getsemane. Glória a Deus. Vamos orar, fecha os olhos. Senhor, Tu nos conheces, nos sondas. Tu sabes em qual ambiente nós estamos todos os dias, cada passo que damos, aonde estamos entrando. Mas independente do lugar, Senhor, a nossa preocupação é como está a nossa posição diante de Ti, nosso coração e a nossa mente. Queremos estar alinhados contigo, meu Deus. Que se faça a Tua vontade, não a nossa. Talvez insistentemente temos pedido e tomado decisões que vão de encontro ao Teu querer. Guia-nos pelo caminho eterno, que possamos convergir e entrar no centro da Tua perfeita vontade. Muda nossos pensamentos, muda nossos desejos, muda, Senhor, as circunstâncias ao nosso redor, para que possamos entrar pelo caminho correto. Ajuda-nos a vencer as lutas, as tentações, a aguentar as provações que tanto queremos fugir pelo caminho mais fácil. Fortalece, Senhor, este homem, esta mulher, com ânimo, com coragem, com renovo, para perseverar até o fim, até o arrebatamento. Que o inimigo não nos engane, não nos venha fazer tropeçar no caminho, mas se acaso alguém tenha tropeçado, coloca de pé, sustém pela Tua mão, Senhor, que possamos seguir pelo caminho que leva para os céus. Obrigado pela Tua presença, obrigado pela vida de cada irmão aqui, obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, apesar das nossas limitações. Seja engrandecido, exaltado, adorado, para todo sempre.